Há casas onde o tempo parece caminhar mais devagar, lugares onde o silêncio soa como paz, onde as flores sobrevivem sem cuidados e o ar se sente leve, como se uma presença invisível cuidasse do lugar. Quem entra sente isso sem poder explicar. É como se a própria luz tivesse direção. Mas também existem lares onde o peso é diferente, onde as pessoas se amam mas discutem sem razão, onde o cansaço não vem só do corpo e o descanso nunca chega por completo. Você já sentiu isso alguma vez? Como se a casa tivesse uma energia que não se entende com a mente, mas se percebe com a alma. Os antigos sábios judeus diziam: a casa é o espelho do coração, e a porta é a guardiã entre o que entra e o que sai. Com esta frase começavam a ensinar algo que poucos conheciam, um segredo de bênção que não depende de amuletos nem de sorte, mas sim de algo muito mais profundo, a consciência da porta. A antiga costuma de Jerusalém. Em Jerusalém existe um antigo costume que sobreviveu aos séculos. Antes de entrar em casa, muitos tocam a moldura da porta e murmuram uma oração curta, quase em sussurro. Não é superstição, é um gesto simbólico, um lembrete de que cada vez que cruzamos a porta levamos o que somos e trazemos o que acreditamos. Os sábios explicavam que a porta de uma casa é um portal espiritual, o ponto onde as forças do mundo exterior tocam o sagrado interior. É o limite entre o barulho e o silêncio, entre o medo e a paz, entre o lá fora e o aqui dentro. Por isso diziam: quem abençoa sua porta, abençoa tudo que vive além dela. A história de Joseph ben Eliaú. Há anos, em uma pequena cidade do norte de Israel, vivia um homem chamado Joseph ben Eliaú. Não era rabino nem estudioso, era carpinteiro, mas todos diziam que sua casa tinha algo diferente. As crianças passavam por ali e paravam sem saber por quê. Os vizinhos afirmavam que quando Joseph saía para trabalhar, o ar do bairro se tornava mais leve. Um dia, um viajante curioso perguntou qual era seu segredo. Joseph apenas sorriu e respondeu: a bênção começa na porta. Aprendi isso com os antigos. Ninguém entendeu completamente o que quis dizer, mas contam que cada dia antes de sair ele tocava a madeira da porta e pronunciava uma pequena oração em voz baixa, com olhar sereno e coração tranquilo. 4:1. Com o tempo, esse costume começou a se estender. Pessoas começaram a fazer o mesmo em seus lares, tocavam a porta, diziam palavras de gratidão, pediam proteção, luz, prosperidade, e de algum modo algo realmente parecia mudar. As discussões diminuíam, as noites eram mais tranquilas, as plantas voltavam a florescer. Não era magia, era a fé em movimento. Porque, como diz o Zohar, o livro central da Cabala, onde a lembrança do sagrado, ali a luz se detém. 6. A porta se convertia em um lugar de lembrança, um recordatório de que a casa tem alma e de que cada lar pode ser um templo quando é tocado com a intenção correta. 4. A bênção da entrada. Os antigos mestres chamavam isso de a bênção da entrada. Acreditavam que cada lar tem sua própria energia, uma espécie de assinatura espiritual. Quando alguém chega triste, o lar sente. Quando alguém retorna cheio de alegria, o lar brilha. E quando há fé, amor e oração, o lar se converte em um refúgio invisível, um ponto de luz em meio ao caos do mundo. Por isso ensinavam que existe um segredo que pode ser colocado na porta da casa. Algo tão simples que até uma criança pode fazer, mas tão poderoso que os antigos chamavam de o selo das bênçãos infinitas, um gesto, uma palavra, um salmo, uma oração feita com o coração sincero. Mas antes de revelar qual é esse segredo e como colocá-lo em sua porta, é necessário compreender por que a porta tem tanto poder espiritual, por que os sábios a chamavam de a boca da casa. E o que acontece energeticamente quando cruzamos esse portal cada dia sem nos darmos conta do que representa? 6.1. Essas perguntas são mais profundas do que parecem, e talvez por isso tantos lares vivam desequilíbrios que começam fora, mas terminam dentro do coração. Porque o que entra pela porta não é só o vento, também entram as energias das pessoas, as palavras ditas, os pensamentos que carregamos sem notar. E os antigos sabiam algo que nós esquecemos: assim como existem portais de dor, existem portais de bênção, e cada lar pode escolher que tipo de energia atravessa o seu.
Não se precisa de riqueza nem sabedoria, só fé. E um gesto simples que, quando feito com o coração correto, transforma a entrada de sua casa em um canal direto de luz divina. E se eu lhe dissesse que existe um segredo milenar guardado por gerações de sábios que ensina como fazê-lo, que há um versículo sagrado capaz de selar a proteção, atrair prosperidade e abrir caminhos espirituais só por estar ali, em sua porta, onde tudo começa? Esse é um mistério que poucos conhecem, mas que você está prestes a descobrir. Antes de continuar, escreva nos comentários e declare com o coração: minha casa está abençoada. Quando você escreve com fé, a fé se move e o céu responde. As duas formas de entrar em uma casa. Dizem que há duas formas de entrar em uma casa, pelos pés e pela alma. A primeira é fácil, basta girar a maçaneta e cruzar a porta. Mas a segunda, essa requer presença, consciência e um coração desperto, porque há portas que se abrem ao corpo, mas permanecem fechadas para a alma. 4.1. O lar é o espelho da alma humana. Cada parede guarda risadas antigas, lágrimas esquecidas e promessas silenciosas. Cada canto contém algo invisível, a energia de quem habita ali. E segundo os sábios do antigo Israel, é precisamente por isso que a porta é o ponto mais sagrado de toda a casa. Eles ensinavam que toda porta é um limite entre mundos, o visível e o invisível, o terreno e o divino, o que foi e o que pode ser. E quando uma pessoa cruza esse limite sem consciência, permite que o caos do exterior entre sem permissão. Mas quando faz com fé, intenção e respeito, algo muda. A energia do lar se eleva. Por isso os antigos tinham o costume de se deter um instante diante da porta antes de entrar. Um simples segundo, um suspiro, um pequeno gesto que dizia sem palavras: Deus, que eu entre em paz e saia em luz. A vibração viva do lar. Você já notou como algumas casas te abraçam e outras parecem te rejeitar? Não é casualidade. Os mestres espirituais explicavam que o lar tem uma vibração viva, e a porta é como o coração. Tudo que passa por ela deixa uma marca. Quando alguém entra com raiva, a porta sente. Quando entra com gratidão, brilha. E quando a fé, a porta se converte em um portal de bênçãos. 6.4.1. Esses portais invisíveis não aparecem em fotografias nem se medem com instrumentos, mas se percebem na alma. Alguns os chamam de energia, outros de presença divina. Os antigos, porém, usavam um nome mais belo, *chef*, o fluxo contínuo de luz e abundância que desce do Altíssimo. E é esse fluxo que atravessa as portas de uma casa que o acolhe. A história de Miriam de Galileia. Houve uma mulher chamada Miriam, que vivia na Galileia. Durante meses sua casa parecia carregada. Nada dava certo. Seu esposo havia perdido o emprego, seu filho adoeceu e o ambiente dentro do lar se tornou tenso, quase insuportável. Uma noite, chorando em silêncio, lembrou de uma frase que uma vizinha idosa havia dito: se o lar está em escuridão, comece pela porta. Não entendeu completamente, mas algo em seu coração se moveu. Levantou-se, secou as lágrimas e ficou diante da porta principal sem saber o que dizer. Apenas colocou a mão sobre a madeira e murmurou: Deus, traga luz para esta casa. Nada mais. Nenhum ritual, nenhuma vela, só uma oração sincera. No dia seguinte sentiu algo diferente. Seu filho acordou sorrindo. Seu esposo recebeu uma ligação de trabalho e, pela primeira vez em muito tempo, o ar dentro da casa se sentia leve, respirável. Miriam não sabia o que havia feito, mas de algum modo havia tocado o portal invisível que existe entre a dor e a bênção. O portal invisível. O Zohar explica que a energia divina busca morada. Necessita de um espaço preparado, um coração disposto, um gesto que a convide a entrar. E a porta é esse convite. Quando é tocada pela fé, converte-se em uma ponte entre o humano e o divino. 6.4.1. Por isso os antigos diziam que a porta não é só madeira, é símbolo, é memória, é oração em silêncio. Cada moldura, cada dobradiça é um ponto onde o céu toca a terra. Em uma de suas antigas cartas, o sábio Nachman de Breslau escreveu: não existe porta que não possa se abrir com a fé, mas lembre-se, o segredo está na chave, e a chave está dentro do coração. Palavras simples,
mas cheias de sentido. Por que não há bênção que entre em um lar fechado pelo medo? A luz só habita onde é recebida com confiança. E aí está o mistério. A porta que protege também é a que convida. Pode fechar o mal, mas também abrir caminhos de bênção. O que determina isso? O que colocamos nela em forma de fé, oração ou palavra sagrada? O primeiro espelho da alma. Muitos acreditam que as mudanças vêm de fora, do trabalho, do dinheiro, das pessoas. Mas a sabedoria antiga ensina o contrário. Tudo começa dentro, no coração e na casa. O que está em desordem no lar reflete o que está desalinhado na alma. E quando o lar se cura, algo dentro de nós também se reorganiza. Por isso os sábios diziam que a porta é o primeiro espelho da alma. Se deseja mudar a energia de sua vida, comece abençoando o lugar por onde tudo entra. Não se trata de religião, mas sim de intenção, não de palavras corretas, mas sim do sentimento verdadeiro que as acompanha. Existe um antigo segredo que os mestres guardavam e só revelavam a quem buscava com sinceridade. Falavam de um versículo escondido, uma oração específica capaz de selar este portal invisível, um salmo que atua como escudo de luz para quem o coloca na entrada do lar. Mas esse conhecimento era transmitido com cuidado, porque os sábios advertiam: quem o coloca sem fé só cola um papel, mas quem o coloca com o coração abre os céus. E essa é a diferença entre o gesto e a alma que converte um lar comum em um refúgio bendito. Deus habita nos umbrais. Há lugares onde o silêncio fala, e há portas que mesmo fechadas parecem guardar um segredo. Os sábios de Israel costumavam dizer que Deus habita nos umbrais, não só nas sinagogas ou nos montes sagrados, mas também nas simples entradas de cada lar, onde o humano e o divino se cruzam cada dia sem que o notemos. Eles acreditavam que cada porta tem um nome, um eco espiritual que vibra segundo o que acontece dentro daquela casa. Uma porta que presencia amor emite paz. Uma porta que presencia dor absorve peso. Mas quando essa entrada é consagrada à luz, quando é lembrada, abençoada, tocada com fé, algo muda em sua vibração. Converte-se em morada da presença divina. Na Cabala há um ensinamento profundo sobre as entradas. Disse que o nome de Deus se revela nelas de forma sutil, quase imperceptível. Não é que haja um nome físico gravado, mas sim uma energia divina que repousa sobre o lar que o convida a permanecer. Por isso, desde tempos antigos, os judeus têm o costume de marcar suas portas com bênçãos, símbolos, orações, versículos. Não por superstição, mas sim por sabedoria, porque o nome divino necessita de um lugar onde descansar, e o coração humano, quando se abre, oferece esse lugar. O rabino que escutava as portas. Conta-se que um velho rabino, ao viajar por aldeias distantes, tinha o costume de colocar sua mão sobre cada porta por onde passava. As pessoas perguntavam o que fazia e ele respondia com simplicidade: só escuto se Deus ainda habita aqui. Diziam que ao tocar certas portas ele sorria, em outras, chorava. E ninguém sabia exatamente por quê. Até que uma de suas discípulas se atreveu a perguntar: Rabi, o que o senhor escuta quando toca as portas? Ele respondeu: escuto o nome de Deus sussurrando que aquela casa vive. Onde há amor, ele canta. Onde há dor, ele chama. E onde há fé, ele habita. A presença divina, asterisco Shejinah asterisco. A presença divina não é um conceito distante. Manifesta-se em gestos pequenos, no pão compartilhado, no abraço sincero, na súplica silenciosa de quem entra em casa cansado e diz quase sem voz: que haja paz aqui. E quando essa frase se diz com verdade, Deus entra antes de todos. O Zohar ensina que o nome sagrado do Criador, aquele que representa sua essência de misericórdia, manifesta-se como luz nas entradas. Luz não é só claridade, é consciência. Quando o lar se torna consciente da presença divina, sua vibração muda, o ar muda, o ambiente muda, as pessoas mudam. Você já notou como certos lugares respiram paz? Não é casualidade. É porque o nome divino está ali, silencioso, invisível, mas vivo. Não se trata de religião, mas sim de energia sagrada. Deus habita onde é lembrado e se afasta onde é esquecido. E a porta é o recordatório diário dessa memória. É ali onde tudo começa,
a despedida da manhã, o regresso ao entardecer, o beijo na criança que vai para a escola, o abraço de quem volta do trabalho. É a testemunha de nossos ciclos, a guardiã de nossas idas e vindas. E por isso é ali onde a bênção deve permanecer. A chave está no coração. O rabino Aryeh Kaplan dizia algo que parecia simples, mas continha o peso da eternidade. Não é a casa que protege o homem, mas sim a presença divina que habita nela. Quando essa presença se esquece, a casa se converte em um simples refúgio físico, paredes, teto e chão. Mas quando se a lembra, a casa se transforma em um altar vivo, um pequeno templo onde o divino repousa cada dia. Os antigos tinham um termo para isso, asterisco Shejinah asterisco, a presença feminina de Deus, a luz que desce à terra para consolar, proteger e nutrir. E diziam que essa luz entra pela porta quando é convidada. Por isso, alguns sábios deixavam um versículo na entrada, outros um símbolo, outros simplesmente uma oração. Não importava a forma, o importante era o gesto, porque cada ato de fé é uma centelha que acende o invisível. Quando se faz com o coração, todo o lar se transforma. As palavras não permanecem na madeira, expandem-se no ar, tocando tudo que vive ali. Em certas aldeias acreditava-se que as casas abençoadas eram aquelas onde, ao entrar, se sentia leveza nos ombros. E os mestres explicavam: a leveza é o sinal de que o nome divino está em repouso sobre aquela porta. Talvez por isso, ao visitar Jerusalém, você note algo curioso: as portas antigas têm marcas de orações apagadas, versos escritos com tinta quase invisível. Mas os habitantes asseguram que a bênção continua ali, porque o papel envelhece, a tinta se apaga, mas a intenção pura não morre. Permanece vibrando como uma nota eterna que ressoa entre o céu e a terra. A vibração oculta nas palavras. Há palavras que só dizem, e há palavras que mudam o ar. Os antigos sábios acreditavam que cada letra é uma centelha da criação, uma partícula da voz divina que deu forma ao mundo. Quando Deus disse: faça-se a luz, o universo respondeu. E desde então toda palavra nascida da verdade leva um eco daquela primeira luz. Os salmos, asterisco telim asterisco em hebraico, são muito mais do que orações poéticas. São códigos de energia espiritual escritos em uma linguagem que fala diretamente à alma. Cada versículo é uma chave, e cada som uma vibração que toca planos invisíveis. Por isso, quando se recita um salmo, não só se pede, move-se algo. Movimento dentro da mente, dentro do coração e dentro do lar. Os sábios diziam que as palavras dos salmos são escadas feitas de som, e cada vez que uma pessoa as pronuncia com fé, sobe um degrau, não no mundo físico, mas sim no interior de sua própria alma. Esdra e o poder das palavras. Em Jerusalém vivia um homem chamado Esdra, conhecido por sua serenidade. Quem o visitava dizia que sua casa tinha o ar mais leve da vizinhança. Quando lhe perguntavam o motivo, ele sorria e respondia: não falo com pressa. Cada palavra é uma semente. E realmente era. Esdra acreditava que as palavras moldam o espaço e que a boca humana é o lugar onde o céu toca a terra. Por isso recitava salmos cada manhã, não por costume, mas sim por convicção. Ele costumava dizer: quando oro, o universo me escuta, mas quando oro com o coração, é Deus quem responde. Os cientistas modernos falam de frequência, vibração, energia, mas os mestres de Israel já falavam disso há milhares de anos, não em laboratórios, mas sim em sinagogas, nas montanhas, em mesas simples onde se compartilhava o pão. Eles sabiam que as palavras têm poder de curar, proteger e transformar. Quando alguém recita um salmo, não está só falando, está vibrando uma antiga melodia espiritual, repetindo sons pronunciados por reis, profetas e anjos. E cada uma dessas vibrações desperta uma luz adormecida no mundo e dentro de quem as pronuncia. A intenção é tudo, mas há algo ainda mais profundo. Não é só o som que importa, mas sim a intenção. O Zohar ensina que a força de uma oração não está na boca que a diz, mas sim na alma que a sente. Uma palavra sem alma é como uma vela sem fogo, mas uma palavra dita com fé ilumina até a escuridão mais profunda. Lembra de Miriam, a mulher da Galileia? Uma noite, depois de um dia difícil, voltou a ficar diante da porta de sua casa.
Não sabia o que dizer, mas algo dentro dela a impulsionou a sussurrar algumas palavras antigas que lembrava de sua infância. Não lembrava bem o texto, mas sim o sentimento, uma mistura de entrega e confiança. Enquanto falava, sentiu um arrepio suave, como se o vento respondesse, e por um instante teve a certeza de que Deus a escutava. Então compreendeu o que os antigos queriam dizer: as palavras corretas não precisam ser perfeitas, precisam estar vivas. A harpa da alma. Em muitas tradições judaicas, o asterisco telim asterisco é chamado de a harpa da alma, porque cada versículo é como uma corda invisível que ressoa no coração humano. Quando o salmo se recita com emoção, seu som invisível percorre o ar e reorganiza a energia ao seu redor. Por isso, em tempos de dor ou incerteza, as pessoas recorrem a essas palavras, não só para pedir algo, mas sim para lembrar a harmonia original que habita em seu interior, essa voz serena que o mundo moderno tenta silenciar. Um mestre da Cabala disse uma vez: as palavras dos salmos não mudam a Deus, mudam o homem. E quando o homem muda, o mundo muda com ele. 4:1. Por isso tantas casas antigas estavam marcadas com versículos sagrados, não porque houvesse magia nas letras, mas sim porque cada uma delas era um recordatório de quem somos e de quem habita conosco. E quando se coloca um salmo na entrada do lar, não é só um símbolo de fé, converte-se em um campo de vibração, uma canção silenciosa que ressoa cada vez que alguém cruza aquela porta. O nome que guarda, asterisco Shem Mimar asterisco. Os sábios acreditavam que certas palavras, quando colocadas no lugar adequado, criam uma ponte entre mundos. E a porta do lar é o ponto perfeito, porque ali o humano se encontra com o divino. Quando uma palavra sagrada se coloca nesse ponto, protege, purifica e abençoa tudo que passa por ela. 6. Eles chamavam isso de asterisco Shem Mimar asterisco, o nome que guarda, um conjunto de palavras que atua como um escudo invisível sobre a entrada. Diziam que quem traz esse nome para sua casa traz a presença mesma de Deus para habitar com ele. Mas havia um detalhe que poucos conheciam. Entre os muitos versículos e salmos, existia um que continha o poder de reunir todas as bênçãos, proteção, abundância, paz e luz espiritual. Um salmo que, segundo os antigos, levava o eco de todos os demais, o canto do refúgio, a voz da confiança, a oração da luz que nunca se apaga. Durante séculos, esse salmo foi sussurrado só nos lares dos justos, transmitido de geração em geração, de boca a ouvido, como uma herança espiritual secreta. E diziam que quem o coloca na porta de sua casa, com sinceridade e fé, nunca volta a viver igual. Porque esse salmo não só protege,